Bom, ontem eu trabalhei praticamente até escurecer contra a vontade da Bianca e ela tinha razão. Porque eu acabei falhando aqui. Pode mostrar, Bianca. A gente tá com a caixa de ar aqui e eu acabei soldando ela um pouquinho para dentro aqui, meio centímetro mais para dentro. Então eu vou ter que tentar soltar os pontos de solda que eu dei aí, tentar preservar a integridade do Texas para conseguir aí sim dar uma forçada nessa estrutura e aí sim soldar na posição correta. Bom, depois de brigar um pouco com a lixadeira ali, eu consegui soltar a solda, que francamente ficou mais sólida do que eu tinha imaginado, não estava quebradiça, não tinha nada de fácil de soltar. E eu tive que cortar o pedacinho da chapa que ainda estava soldado, mas de qualquer forma eu consegui soltar, consegui afastar aqui em torno de 5 a 6 milímetros. Agora a gente está mais ou menos na medida certa e agora sim eu vou soldar em definitivo. Prontinho, agora já está soldada no lugar certo. E agora eu tenho uma dúvida tremenda, eu não sei qual é a sequência de montagem, então vou precisar pedir a orientação para o Portelinha. Eu imaginei que a próxima seria essa daqui, a Bianca vai aproximar para mostrar, mas a gente nota que ela não vai até embaixo da caixa, igual era de se imaginar. Ela provavelmente com essa abinha aqui, ela prende por cima do assoalho. Então só para confirmar isso, eu vou fazer uma coisa que eu tô com curiosidade, desde que eu comecei a esse reparo no assoalho da combinha. Claro que a gente não ia aguentar enquanto a gente não visse a peça aqui na posição. Certamente falta muito ainda para a gente fazer, mas isso daqui já é um alívio psicológico. A gente que não faz sempre esse tipo de serviço, na verdade é a minha primeira vez trocando um assoalho de Kombi, e o meu grande erro foi achar que ele era um pouco só mais difícil do que trocar de um Fusca, que eu já troquei alguns. Tá, e na verdade não é muito diferente, é muito mais demorado e mais difícil. Então por que eu montei ele aqui? Simplesmente para a gente ver o perímetro aqui do assoalho, aonde ele vai encostar, e para isso eu vou precisar dar uma levantada nele, a Bianca vai me ajudar e a gente vai dobrar um pouco mais essas chapas aqui para ele assentar por completo. Bom, a gente deu uma rebatida simplesmente para a chapa encaixar um pouco melhor do assoalho, mas como faltam duas travessas aqui, a gente não vai ficar forçando nada, não é o momento da gente pensar em fazer isso. Eu só coloquei o assoalho aqui provisoriamente para a gente tentar entender como é que essa chapinha, esse remendinho vai encaixar aqui. E, incrivelmente, a menos que eu tivesse com ele ao contrário, coisa que eu não estou fazendo, ele é curto na parte de baixo para que a gente mantenha a altura dos parafusos aqui. Então ele vai ficar praticamente aqui rente ao assoalho, e aqui na parte de cima ele é um pouquinho mais alto, considerando que você possa retirar um pouco de material. De qualquer forma, não vou fazer a instalação disso daqui agora. Eu tenho bastante serviço aqui embaixo para fazer antes da gente montar isso daqui. Claro, vou conversar com o Portela a respeito dos detalhes, do que ele acha melhor a gente fazer aqui, mas eu imagino que eu vou precisar fazer uma coisa um pouco mais para fora aqui, para poder deixar ele solidário aqui a caixa de ar interna. Mas isso daí não vai ser para agora, e também provavelmente não vai ser para o vídeo da semana que vem. Para isso eu preciso de muita, mas muita mesmo, orientação do Portelinha, porque em alguns pontos aqui eu tenho muita dúvida o que eu vou fazer primeiro ou o que eu deixo para depois. Bom, eu acho que por hoje a gente atingiu o objetivo aí. O vídeo provavelmente ficou curto, mas a gente trabalhou duro aí praticamente 3 dias sem parar, tá? Para conseguir esse singelo resultado. Eu
eu não vou arriscar dizer que a pior parte já foi, eu não sei o que espera a gente aí na frente, mas certamente vocês vão acompanhar tudo, e se a gente errar, a gente não vai editar como sempre, vocês vão ver o que a gente fez de errado por um motivo muito simples, porque o objetivo da gente compartilhar nossa experiência é fazer com que você já parta de um ponto mais adiantado do que o que a gente partiu agora, ou seja, você não cometa pelo menos os mesmos erros que a gente cometeu aí. Um exemplo foi essa pecinha que eu poderia ter cortado um pouquinho mais para baixo, tá? E assim por diante. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a semana que vem, quando a gente vai continuar com o serviço na Combi. A gente tem namorado esse catálogo aqui há alguns meses já, e por mais que a gente olhe, por mais que a gente visualize na nossa mente as peças montadas, só quando você sai da teoria e parte para a prática que você vê o trabalho que dá. Então, a gente conseguiu evoluir em relação à semana passada, e o que a gente pretende fazer hoje é montar. Semana passada a gente montou as caixas de ar, que é essa daqui e essa daqui. O que hoje a gente vai fazer é montar as travessas que são conhecidas como U aberto. Então a nossa intenção hoje é montar o U fechado, que é essa travessa aqui, numa única peça, não vai ficar nada por baixo dela, e as duas travessas que são conhecidas como U aberto. São duas travessas assim, e embaixo delas vai montado um complemento, que é mais ou menos, vai ficar dessa forma aqui no momento que a gente soldar. A longarina vai passar por aqui, tá? Então a minha ideia inicial, pode ser que eu mude ela na metade do vídeo, é montar primeiro a travessa superior e por último as inferiores. Por que não ao contrário? Porque eu temo que eu acabe soldando essa daqui mais alto ou mais baixo do que vai ficar esse limite aqui. Então eu prefiro apoiar essa daqui e depois encostar ela dessa forma, prender com alicate ou alguma coisa assim e poder pontear aqui também. Só que antes da gente partir para a solda dessas aqui, eu gostaria muito de poder fechar esses buracos. O interessante é que essa peça de reposição é feita assim desde sempre, apesar de que hoje em dia é raríssimo você encontrar uma Kombi com ar quente funcionando, ou pelo menos com esse tubo inteiro. A minha grande questão, se isso daqui apodrece tanto, por que a indústria ainda fabrica com esse furo, sendo que para isso daqui ter apodrecido, com certeza o tubo aqui ele apodreceu bem antes. Então, de qualquer forma, o que a gente vai acabar fazendo é montar uma tampa aqui para impedir a entrada de água, terra e sujeira. Apesar da gente ter um furinho aqui para a água escoar, umidade evaporar, eu acho que vale a pena a gente impedir um contato direto. E como estamos pensando em unir essas duas peças, é uma peça estrutural, Bianca? Não. Não. Então, muito bem. Aqui a gente até poderia usar, por exemplo, estrear, porque a gente tá doido para estrear o PBA. A gente poderia estrear o PBA aqui. Mas eu acho que é muita coisa um PBA aqui. Provavelmente o selante PU, ele vai dar conta do recado e muito bem, porque além de unir essa chapa aqui, a gente vai conseguir uma vedação. Bom, a primeira travessa que eu vou tentar colocar é essa daqui. Então, antes de empurrar para ela ficar na posição definitiva, lembrando que aqui vai um pequeno cordãozinho de selante para a gente impedir a entrada de água aqui no salão, e da mesma forma para que a gente impeça de ficar alguma umidade acumulada ali. Aqui, por exemplo, a Bianca vai aproximar e mostrar, a gente tem uma abinha, uma orelhinha, que ela não vai ter espaço para a gente empurrar até ali. Então o que eu posso fazer com essa daqui em particular? Eu posso ou cortar ou dobrar ela para ela ficar encostada aqui, para ela não me atrapalhar no momento que eu estiver empurrando ela para encaixar ela bem rente aqui com o remendo que a gente fez. Naturalmente, tudo que a gente fizer desse lado a gente vai ter que fazer do outro. Bom, aqui então eu tirei a abinha, aqui eu fiz um pequeno corte para encaixar
numa estrutura que existe ali na longarina, tá? E esses cortes aqui já eram conhecidos. Tonela, você não podia ter feito isso, tirou toda a integridade estrutural da peça. Muito bem, eu concordo que foi retirada a integridade estrutural da peça. Então vamos lá, todo mundo que achou que eu não deveria ter cortado. Como encaixar aqui? Tá? Se alguém tiver uma solução mais objetiva, com melhor acabamento, e não vale falar que vai tirar o tubo do varão, aqui tirar os canos do freio de mão, porque isso daí não é, como é que eu posso dizer, racional. Se eles não estivessem aqui, a gente considera essa possibilidade. Mas com tudo montado, eu não vejo problema nenhum em fazer um corte desse jeito. E por um motivo mais do que óbvio. Quando a gente montar isso daqui, aquela estrutura que fica embaixo vai reforçar essa peça de novo e ela vai ficar rígida, independente de ter, nesse momento, esse pequeno amassado aqui. Então o que eu vou fazer agora é encaixar, tá, de uma forma meia grosseira, inclusive. Atravessa aqui, aqui, entrou, encaixou ali. E prontinho. Então o que eu vou fazer agora, para garantir a fixação, prender com o alicate aqui, alguns pontos de solda aqui, provavelmente 2, não é necessário mais do que isso, porque não é um ponto de solda que vai segurar toda a estrutura no lugar, é uma soma de pontos de solda aí no caso que vão garantir a integridade da estrutura. Então acredito que 2 aqui, depois eu vou deitar aqui por baixo, vou tentar dar mais 1 ou 2 aqui, e a mesma coisa aqui nessa lateral, mas sem dúvida eu vou começar aqui pelas longarinas. Prontinho, o aberto já está soldado ali. E antes de sair montando a estrutura que vai embaixo, a gente precisa ficar atento nessa peça. Aqui, por exemplo, vai passar o conduíte do freio, que a gente pode montar depois sem problema. Aqui a gente vai passar o conduíte do cabo da embreagem, tá? Que a gente também pode encaixar ele depois. Mas aqui nesse pequeno espaço, se a gente observar ali no chão, tá caído o que restou do conduíte do cabo do acelerador, que tinha sido desativado porque estava entupido. Felizmente a gente encontrou a solução. E a solução está aqui na minha mão. Apesar de eu não imaginar como que ele vai montado ali, porque ele faz umas curvas bem esquisitas, o momento da gente passar ele é agora, da gente fazer a troca é agora, antes de soldar aquela travessa inferior central. Então eu vou entrar ali embaixo e vou tentar tirar o antigo e ver se ele vai ficar dessa forma, assim provavelmente, ou ao contrário. Na verdade eu acho que ele vai ficar montado assim, mas deixa eu entrar lá embaixo. Bom, aqui embaixo eu já consegui passar o conduíte, eu prendi ele aqui com uma pequena abraçadeira plástica e eu já consegui, mostra aqui, Bianca, para que eu já pudesse posicionar essa estrutura aqui. Então o conduíte vai passar por esse furinho. Aqui a gente vai passar o conduíte do cabo da embreagem, que também ele vai ter que entrar, deixa eu ver aonde, ele vai ter que entrar aqui, eu acho. Eu vou ter que pegar a outra estrutura para olhar melhor, Bianca, peraí. Bom, eu pedi a outra lata para Bianca. O conduíte da embreagem vai passar por esse furinho, ele não vai entrar em nenhuma dessas travessas que estão montadas na Kombi. E nessa traseira, ele vai passar nesse furo aqui, ó. Nesse furo onde eu estou olhando para a Bianca. Então a gente não precisa se preocupar em fixar ele, pelo menos por enquanto, em lugar nenhum. Depois que eu tiver com as duas estruturas posicionadas, eu passo o conduíte, vejo a distância exata que ele precisa ficar ali pro flexível. E aí sim eu vou dar um ponto de solda ali na frente. Bom, aqui eu coloquei um alicate de pressão, fiz pequenos desbastes aqui para encaixar perfeitamente, o que é natural.
E eu tenho mais dois alicates que estão escondidos aqui por trás. Um está segurando aqui e o outro do outro lado. Então eu vou dar alguns pontos de solda desse lado aqui. Depois eu passo o alicate para lá e vou alternando com a solda na parte de baixo da cabine, onde infelizmente a Bianca não vai conseguir mostrar. Bom, ontem eu já consegui montar essa parte aqui inferior, tá ponteada dos dois lados e na parte interna das longarinas. E agora eu vou montar essa estrutura aqui. E o que a gente precisa fazer num primeiro momento é rebater aqui para que a gente consiga pelo menos tentar encaixar ela dessa forma aqui. Normalmente ela vem um pouquinho, alguns milímetros maior. Se for o caso, vai precisar fazer um pequeno corte aqui e aqui embaixo e aumentar essa aba aqui para ela diminuir o comprimento total. Então eu vou fazer esse acerto e assim que eu tiver com ela na medida ideal, eu vou prender ela com alicate de pressão aqui para a gente poder soldar. Bom, essa peça inferior já está na posição, já está soldada. E agora, antes de partir para o lado de lá, a gente vai tentar colocar esse suporte aqui. Tá? E a dificuldade já começa quando ele tem um diâmetro, um espaço aqui, um buraco menor do que a largura daquela peça. Mas isso não é problema, a gente pode fazer um acerto aqui, tá? Até ele encaixar certinho. Eu imagino que essa parte ela precisa encostar aqui para dar a sustentação necessária. A mesma coisa aqui nessa outra parte. Então a gente vai ter que fazer um belo de um ajuste aí na peça. Ao mesmo tempo, um corte, provavelmente aqui, bem onde eu tinha soldado, infelizmente, para que esse reforço estrutural entre. E eu lembro que quando eu vi o vídeo do Paulão Funileiro, ele alertou para que a gente deixasse isso daqui perfeitamente alinhado com a superfície onde a gente ia colocar o assoalho. Então eu vou tentar ajustar essa peça para que ela encaixe ali perfeitamente. Prontinho, soldado na posição. Nessas horas o oxiacetileno faz toda a diferença, porque você consegue convencer uma peça mais teimosa como essa daqui de que o lugar dela é entre essas chapas mais finas. E como é que você faz como é que você convence essa peça teimosa? Com um pouquinho de calor, aonde você quer que ela dobre para encontrar com a chapa mais fina. E se você tem o mínimo de habilidade com o oxiacetileno, você consegue um resultado bastante satisfatório, como esse que a gente conseguiu aqui. Eu consegui soldar um suporte que eu não sei qual é a marca, numa estrutura toda Estriguaru, e ficou muito bom. Felizmente os outros suportes a gente encontrou tudo Estriguaru. Então tudo que eu repeti, tudo que eu fiz nesse canto aqui, agora a gente vai fazer do outro lado, do lado esquerdo, e falta a travessa da traseira também.
Bom, eu já soldei aqui e esse suporte do macaco é Striguaru, mesma marca das latas que a gente está usando. E esse daqui simplesmente encaixou no corte que tinha do lado de lá. Depois, quando a gente for para lá, a Bianca vai poder mostrar. E a gente não teve que fazer nenhum tipo de modificação nele. Então, da mesma forma que o do outro lado, esse daqui a gente vai dar alguns pontos de solda aqui. Eu pedi para a Bianca mostrar aqui para a gente dar um pouquinho de atenção. Aqui eu estou soldando uma chapa muito mais grossa numa muito mais fina. Então, para que a mais fina não fure, eu esquento primeiro a mais grossa, ela passa calor para a mais fina, porque ela está em contato ali. E aí, a partir da mais grossa, eu vou depositando o material. Eu não sei o quanto que a Bianca tinha mostrado antes. Se você fizer o contrário, você nunca aquece a chapa mais grossa e nunca você vai conseguir soldar, você vai furar só a mais fina. Lembrando que sempre para soldar chama neutra. Bom, agora que esfriou e eu passei um pouquinho a escova de aço aqui, eu peço para a Bianca dar uma aproximada para mostrar como que ficou a solda. Não furou do outro lado, apesar de eu não ter visto. A Bianca depois mostra, mas eu sei que não furou porque a gente não percebeu nenhuma irregularidade aqui. Então, apesar de a peça tá bem feia, a estrutura que a gente montou agora, ela tá horrível na verdade, por causa dessas marcas de fogo. Daqui a pouco a gente vai dar uma lixada e retocar com o primer epóxi. Pô, Tonela, podia ter deixado para fazer depois. É uma possibilidade, tá? Mas como a gente está sofrendo demais fazendo esse trabalho, eu preferia aplicar por dentro. Eu sei que queimou da mesma forma que queimou por fora, queimou por dentro, mas pelo menos a gente garante aí uma proteção a longo prazo contra a ferrugem na parte interna, ali onde a gente não tem acesso. Praticamente o que a gente faz por dentro das peças é mais importante até do que o que a gente faz por fora, porque em algum momento aí do teu relacionamento com um carro velho, se você entrar embaixo você consegue examinar tudo que está visível, que se a ferrugem está atacando, e você consegue contornar ou remediar. Agora, o que está por dentro aqui dessa estrutura a gente não vai conseguir acessar nunca mais. É por conta disso que eu preferi investir um pouco de tempo e de primer epóxi para a gente conseguir o melhor resultado. Não vou perder tempo com a escova de aço agora, tá? E mesmo porque o que a gente fez aqui, nessa estrutura da frente aqui, a gente só vai ter que repetir mais duas vezes. Uma aqui atrás, onde vai a travessa traseira, e a outra que é conhecida como U fechado. Eu soldei essa travessa aqui, o U aberto, tá? E ainda falta o U fechado que vai logo ali atrás. Antes eu queria poder mostrar para vocês que justamente na linha onde o U termina, é onde começa aquela pequena coluna que ajuda a sustentar, que ajuda a manter a carroceria da Kombi numa peça só. Então a gente tem ali uma pequena coluna, aqui a gente tem uma pequena coluna que ela acaba apoiando nessa daqui, ela fica solidária com essa daqui, e ali no canto, que é onde a gente tinha o maior dos problemas, a gente também tem uma coluna que acaba se encontrando com essa daqui. E a gente, no momento que finalizar esse serviço, eu vou fazer o possível para garantir a integridade da carroceria. Bianca, mostra aqui agora, ó. Da mesma forma que ali existe uma coluna para apoiar, o pé de coluna da porta esquerda do salão, ele também se apoia perfeitamente aqui.
Então isso garante vamos dizer que a carroceria não fique se torcendo aí à toa. E a nossa provavelmente ela fazia mais barulho do que uma Kombi mais nova, porque ali naquelas coluninhas ali tá tudo podre, era o assoalho só que sustentava. Provavelmente no momento que foi feita a última troca do assoalho, a pessoa só colocou o assoalho, não se preocupou com a integridade ali, que poderia dar algum problema. De novo, não estou criticando o serviço, foi um serviço objetivo e estava muito bem feito, tanto que deu muito trabalho para que eu arrancasse. Bom, eu vou aproveitar que agora eu tô mexendo nessa parte de cima do assoalho aqui, e antes de entrar ali embaixo, eu vou montar o U fechado. E naturalmente que o U fechado, da mesma forma que o aberto, ele não vai se encaixar ali por um passe de mágicas, tá? Não faz sentido eu ficar tentando dobrar o cano, senão depois eu posso acabar gerando um problema para mim aqui, quando eu desalinhar o varão do câmbio com o trambulador aqui, tá? Então eu prefiro não mexer nessa parte que está funcionando muito bem, não mexer no freio de mão também, que vai me dar muito trabalho, e da mesma forma que eu fiz um corte herético nos dois U's abertos, eu vou fazer um aqui no fechado. E dizer, ela não pode, não vai ter reforço embaixo. Vai ter reforço, porque eu vou fazer uma chapinha de remendo aqui e tudo vai voltar a ser como era antes. Vou pedir para a Bianca aproximar aqui. O aberto, ele tem vários furos. Ele tem furos aqui próximos para passar o cabo do freio de mão, quando ele está montado ali naquela parte da frente, igual aqui. Tá, então ele tem esses dois furos, e esses dois laterais são os para passar o cabo aqui na parte de trás. Onde que eu errei aqui? Quando eu fui montar, eu percebi que esse lado aqui, ele estava bem alinhado com esse furo, e o Zelão foi e assumiu que essa era a posição correta, e o outro não queria entrar de jeito nenhum. Eu achei que ele estava muito para dentro, porque eu vi o flexível do cabo do freio de mão ali encostando na longarina. O que eu fiz? Empurrei e abri. Agora o resultado que eu tenho é que eu deveria ter passado ele pelo interno para que ele pudesse sair no externo, vamos dizer, no furo externo, porque aparentemente o fechado é um aberto com uma chapa soldada por baixo. Em outras palavras, eu vou ter que cortar aqui um pouco mais, vou ter que abrir, fazer uma pequena modificação no meu produto para que eu possa montar com o cabo do freio de mão. Qual seria o caminho certo? O caminho certo seria eu trocar de novo essa parte e passar ele aqui por dentro. Mas eu não vejo sentido nenhum em fazer isso, mesmo porque a funcionalidade vai ser mantida. Então, caso você esteja trocando o teu assoalho, eu acho que esse é um erro que eu cometi, que você não pode cometer. Quando eu fui soldar essas travessas aqui, o chicote, ele passava aí por dentro. Então a gente tomou o maior cuidado, apesar da gente não ter mostrado em detalhes, e eu usei esses dois sarrafos aqui para proteger o chicote. Eu deixei eles totalmente molhados, tá? E coloquei eles do lado onde ia ficar a solda, e isolando o chicote. Ao mesmo tempo que eu soldava, a Bianca ficava bem atenta. Aqui a gente percebe o chicote, ele entra de novo numa parte fechada da estrutura, tá? E sem problemas também, aqui eu consigo levantar no momento que eu estiver soldando aqui embaixo e abaixar no momento que eu estiver soldando aqui em cima. Então isso daqui não me preocupa. O que é o grande problema que a gente tem? Quando o chicote chega aqui, ele passa aqui por cima, exatamente nessa parte mais apertada. Isso aqui, quando a gente estava passando o chicote, deu bastante trabalho para a gente convencer ele que ele deveria passar aqui por cima. Tá? E como que eu vou soldar aqui se eu não tenho acesso ao chicote, sabendo que ele está aqui e eu não posso dar o calor do maçarico, a não ser que eu tire o chicote. Então a gente vai pensar numa solução, tá? E a gente vai deixar isso daqui para o final. Antes disso, para se distrair, para que a gente vá se distraindo, eu vou montar toda a estrutura inferior. Para não acumular mais erros na nossa montagem, muita atenção na hora de colocar essa peça,
porque esse furo aqui é o furo por onde vai passar o conduíte do cabo da embreagem. E aqui é onde passa o caninho do fluido de freio. Então do outro lado não tem, se a gente montar ele invertido, literalmente a casa vai cair. Apesar de com o caninho do acelerador aqui, no conduíte do acelerador no lugar, não dá para você inverter, mas eventualmente se a gente tivesse sem ele, igual era antes da gente começar a arrancar o assoalho, a gente poderia cometer esse erro. Bom, essa região aqui foi a que a gente teve que tomar mais cuidado na solda, tá? Porque enquanto ali na parte da frente a gente conseguia, vamos dizer, manobrar o chicote, porque o espaço para a mão entrar era maior, aqui ele é bem menor, tá? Então o que eu fiz? Com essa haste de alumínio eu consegui manter o chicote todo aqui em cima, que é onde ele precisaria estar, e agora eu vou puxar a haste e um pano que eu mantive o tempo todo, essa região aqui cheia d'água. Então a gente está numa situação, vamos dizer assim, relativamente confortável, onde eu ponteei aqui embaixo, apesar de não ter ficado exatamente como eu queria. E eu vou tentar agora manter o cabo aqui na parte de baixo para que eu possa pelo menos dar um ponto aqui na parte de cima em cada uma dessas travessas. Bom, eu acredito que com a montagem desse último suporte, tá, e ponteando aqui na parte de cima, a gente finaliza a parte da solda nessa travessa traseira aqui onde fica o suporte do macaco. Faltou a última travessa, a travessa que vai mais aqui no próximo do chassi aqui da parte da barra de torção. E contrariando algumas pessoas que defendem o uso da MIG, tá? E quando eu falo MIG é uma MIG de verdade com argônio, não essa mini MIG aí que é uma solda elétrica travestida de MIG. Eu posso pontuar aqui as vantagens e as desvantagens da gente usar o acetileno. A desvantagem é que provavelmente com uma MIG eu teria feito muito mais rápido, tá? A vantagem é que eu convenci o suporte, que era mais grosso do que essa estrutura, a ficar na posição que eu queria. Da mesma forma que algumas outras chapas que eu precisei usar um pouquinho de calor para convencer. Tá? Então, tirando a questão do tempo, que com o oxiacetileno eu acabo demorando muito mais, eu acho que a vantagem pro oxiacetileno fica no momento de você convencer essas peças aqui com o calor. Tá? E a maior desvantagem de todas, eu percebo que é no momento da gente pontear próximo do chicote. Então aqui a Bianca me ajudou, ela acabou não conseguindo mostrar, mas a gente demorou mais para fazer essa solda, pelo cuidado que a gente precisou ter com o chicote, do que provavelmente eu levei para fazer todo o resto das soldas aqui. Ou seja, essa parte soldada aqui, ela demorou mais, ou pelo menos a mesma coisa, do que todo o restante aqui dessa travessa. Então aqui próximo do chicote seria 1 milhão de vezes melhor a gente poder ter contado com uma MIG. E eu particularmente gostei muito de poder fazer com oxiacetileno, porque hoje, ainda que a gente tenha a possibilidade de usar uma MIG, se não comprada, porque é um investimento mais alto do que um kit desses de oxiacetileno,
pelo menos alugada ou emprestada, alguma coisa assim. Mas a questão é que há 20 anos atrás ninguém tinha acesso a uma MIG ou uma TIG para fazer um serviço desses em casa. Então era tudo feito com o maçarico. Tá? Agora eu vou praticamente, enquanto alguns estão contrariados por eu não ter usado uma MIG e outros estão felizes por eu ter feito com oxiacetileno, agora a gente vai entrar numa etapa do serviço que eu acredito que toda essa, vamos dizer, toda essa polêmica vai ser coisa do passado. Bom, então efetivamente, se você ficou muito chocado vendo as soldas, vendo o metal ficar vermelho, vendo às vezes a vareta encostando aqui na minha luva e destruindo a minha luva que há 2 vídeos atrás, ou melhor, há 3 dias atrás, ela era novinha, tá? Mesmo porque essa não é a luva ideal para a gente estar fazendo esse serviço. Eu acho que o vídeo acabou, muito obrigado por ter visto nossos vídeos e até a semana que vem. Para você que é um pouco mais forte, que não é um funileiro de origami, eu convido vocês a assistirem a finalização desse vídeo, onde a gente vai fixar essa travessa. E aqui, contrariando até mesmo todas as orientações da 3M ou do Borges, isso por minha conta e risco, eu vou fazer um mix aqui de solda e cola PBA. E por quê? Porque eu não tenho MIG e eu tenho medo de pôr fogo no meu chicote. Tonela, seu porco, você deveria ter feito igual na TV a cabo, você deveria ter montado o chicote depois. Amigão, aqui a vida é real, essa Kombi aqui ela não vai pra feira, mas a vida é curta, a gente quer curtir o máximo que a gente puder. Então eu não vou ficar planejando uma reforma, depois, eu tô aqui, eu demorei 6 anos para fazer minha Kombi. A ideia não é essa, a ideia é a gente ser feliz com a Kombi, fazer os negócios da forma mais objetiva possível. E a Bianca compartilha comigo dessa política, não é verdade, Sim. Bianca? Então o que a gente vai fazer? Eu vou preparar a situação aqui e eu vou usar cola justamente onde eu não posso soldar, ou seja, aproxima, Bianca, nessa região aqui. Ou seja, a gente não vai estar cometendo nenhum crime grave, mesmo porque essa travessa, ela não tem como bater uma asa e sair voando, arrancando a assoalho, arrancando o teto da Kombi. Ela vai ficar aqui. O máximo que vai acontecer é você colocar um peso a mais ou alguma coisa assim. Então aqui, nessa região em particular, eu vou colocar cola. Tá? Tonela, você mutilou a peça porque você comeu bola aqui, você errou. Tudo bem, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um reforço rastrelo aqui por trás. E não faço questão de um acabamento maravilhoso. E por quê? Porque eu sou perigoso, perigosíssimo o bastante para usar cola aqui também, para acreditar que a cola aqui para mim vai ser o bastante. Por outro lado, aqui nessa extremidade e na outra, a gente vai usar a boa e velha solda de oxiacetileno. Tá? E aqui, para manter a simetria na Kombi, para manter a harmonia desse belo veículo todo enferrujado, eu vou usar cola também. Bom, a minha ideia é simples, mas muito audaciosa. Tá? O que eu vou fazer? Eu quero aplicar o PBA aqui, ó, nessa superfície, que ela vai ter contato com a longarina, com a parte de cima da longarina. Se eu não tivesse destruído o meu fechado, ele seria fechado, e agora ele é um aberto ou arrombado, como você preferir. Tá? Então, para manter a estrutura, a solidez, eu dei uma esmerilhada aqui do lado também. Por quê? Porque quando esse U ele se inverter ali, eu gostaria muito que essa chapa estivesse nessa posição, já soldada aqui. Por quê? Porque aqui e aqui e aqui e aqui vai ter um pouquinho de PBA, tá? O que tiver desse lado vai ter do outro. E aí, depois que eu tiver fixado aqui, não sei se vai dar certo. Vocês vão ver junto comigo se vai dar certo, porque a Bianca vai mostrar tudo. Eu não tenho controle sobre o que a Bianca mostra. E aí eu vou prender com alicate de pressão aqui, outro ali, e no momento que essas peças estiverem mais ou menos presas, como o Borges falou que a gente tem um intervalo de tempo de muitos minutos aí, para poder fazer pequenos ajustes, aí é o momento em que eu vou soldar essa ponta ali e a outra ponta do outro lado. Em vez de fazer a mãe de todas as gambiarras, o que eu fiz? Eu cortei 2 pequenos remendos, que eu vou soldar nessa posição, tá? E essa borda ela vai ficar apoiada aqui na parte onde eu tirei a tinta, tá? O primer epoxy. Então no momento que eu abaixar a peça aqui,
se tudo correr bem, eu espero que corra, o PBA vai fixar ela lateralmente aqui e aqui na parte de cima. E a mesma coisa do lado de lá. Eu só vou fazer pequenos ajustes aqui nessa peça, porque eu acho que ela não precisa ser tão alta nessa parte aqui. Bom, a rainha de todas as gambiarras está aqui. Essa daqui é do lado direito da Kombi. A Bianca vai mostrar por baixo desse lado e também a do outro lado. Bom, aqui está o PBA. Esse daqui é o aplicador do PBA que o Borges trouxe. E eu lembro que ele me deu uma instrução que antes da gente colocar o bico aplicador, era conveniente que a gente desse uma ou duas apertadas aqui até o adesivo surgir ali, da forma que ele está surgindo agora. A questão é que a gente vai usar tão pouco que esse bico ele é descartável, você vai usar uma vez e não usa mais. Então eu vou, uma vez que a gente está fazendo a mãe de todas as gambiarras, eu vou fazer uma pequena gambiarra aqui, mas é uma gambiarra prevista pelo uso do produto. Olha, estou apertando até sair dos dois lados. Agora já saiu. Então a partir de agora, eu perdi um pouquinho do produto ali, eu posso reaproveitar, desde que seja na mesma proporção. Então eu não vou ficar me arriscando. Agora que ele está bem aqui no biquinho, eu vou dar uma apertada até sair a quantidade que eu considere. Mais meia, vai. Aí. Para parar de sair, para tirar a pressão, é só soltar aqui o pistão, o empurrador do produto. E a gente vem aqui e coloca me sujei aqui um pouco. A gente coloca a tampinha de novo para evitar qualquer contaminação do produto. Ninguém me falou nada, mas é muito óbvio para mim que a gente não pode inverter, porque de um lado tinha o preto, do outro lado tinha o amarelado. Então agora que ele está teoricamente na proporção certa, a gente vai com um negócio limpinho, vai misturar o adesivo. Bom, eu já misturei, ele ficou preto. Para você usar o produto, aplicar, movimentar as chapas, você tem 90 minutos. Para você soltar eventualmente um alicate de pressão, alguma coisa, são 4 horas para ele manter a resistência. E para secagem completa, 24 horas. Então aqui a gente já tem uma quantidade que eu acredito que seja suficiente para aquilo que a gente vai usar. Bom, então eu vou colocar um pouco aqui, vou tentar espalhar, desculpa, da melhor forma que eu puder, tá? Se der para espalhar nas duas superfícies, melhor, e é o que eu vou conseguir fazer, pelo menos nessa parte aqui de cima. E a mesma coisa para a partezinha lateral aqui. Colou, Bianca? Não. Passando uma camada fina, pelo menos com a peça solta eu consigo acessar aqui a parte interna dela para da melhor forma possível, eu passar nas duas superfícies, que é o que eu estou tentando fazer aqui. A mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou rapidinho fazer do outro, Bianca. Sobrou um pouquinho, vamos colar duas chapinhas, que vai ser o teste para a gente saber se a cola secou, se deu tudo certo. Então agora eu vou posicionar com alicate de pressão que vai segurar para mim até amanhã. Prontinho, uso o rastrelo do PBA aqui, só uma pequena quantidade, tá? Você pode fazer isso que a gente fez, o Borges me deu todas as orientações para que pequenas quantidades você não gaste um bico à toa. O bico provavelmente você aproveita quando você for colar o assoalho aqui completo, quando você for colar um assoalho de um Fusca, ou pelo menos uma chapa.
um pouco maior. Então aqui tem um alicate de pressão, segurando isso daqui na posição. Aqui do outro lado a gente tem outro, tá? E agora eu vou pontear a extremidade aqui, tanto de um lado quanto do outro. Prontinho, já se passaram não 24, mas 48 horas. A cola secou completamente. E agora eu vou dar uma lixada em todos os pontos aqui onde a gente queimou o primer, onde a gente tem um pouco de solda e onde infelizmente por conta da chuva que deu essa noite a gente criou uma camada de oxidação aí para que a gente possa fazer o retoque do primer epóxi. Bom, nessas horas a gente queria estar na TV a cabo, tá? Porque no momento que eu ia preparar e aplicar o primer epóxi para proteger as partes onde a gente soldou, começou a maior chuva e a gente não vai conseguir fazer nada. Eu queria finalizar o vídeo aplicando o primer epóxi. Infelizmente, a Bianca pode mostrar a combinha ali, a gente não vai conseguir fazer isso nos próximos dias, então eu vou ser obrigado a finalizar o vídeo por aqui. Se a chuva continuar, não sei se a gente vai conseguir evoluir muito no serviço da combinha. De qualquer forma, vocês nunca vão ficar sem vídeos, porque a gente pode... A Bianca vai mostrar do ladinho ali quem retornou depois de 2 anos. Então se a gente não conseguir no próximo domingo mostrar a evolução no serviço da combinha, vocês vão rever esse velho amigo. Muito obrigado por ver os nossos vídeos, até a semana que vem.